Estamos de volta com o seu programa Manhã News. Manhã News apresenta Saúde Mental Importa, com Tainá Veiga. Agora! Às 10h38, você é nosso convidado para acompanhar esta entrevista, que agora virou quadro aqui no Manhã News. A Tainá Veiga, a doutora Tainá Veiga, participa com a gente todas as quartas-feiras e ela é a nossa convidada especial, começando hoje falando sobre o Maio Furta-Cor, uma campanha de sensibilização para a causa da saúde mental materna. Se importe com a mãe, assuma essa causa. Hashtag Saúde Mental Materna Importa. Bom dia, Tainá. Bom dia, doutora Tainá. Seja muito bem-vinda ao programa Manhã News, este programa que fala com as mulheres. A maioria dos nossos ouvintes aqui é composto por mulheres e, claro, os homens também podem participar, mas a gente quer falar diretamente com as mulheres, né, para a gente entender um pouco como fica a cabeça da mãe. Tem muita questão de depressão pós-parto, tem muita coisa para a gente falar e todas as quartas-feiras a gente vai receber a doutora Tainá. Bom dia, Tainá. Obrigada. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Primeiramente, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui desse novo projeto. Eu acho que é um assunto tão importante, que é um paradigma muito grande falar de saúde mental. Tem muita gente que ainda tem uma ideia errônea sobre o assunto, então acho que esse espaço vai ser muito importante para a gente falar um pouquinho, para a gente esclarecer. A falta de informação ainda é muito grande, então eu estou muito feliz da gente estar aqui nesse novo projeto. De toda semana a gente vai estar falando de um tema bem importante, de um tema bem acessível, e vocês também podem ficar super à vontade para mandar perguntas, sugerirem pautas, a gente está aqui para realmente ajudar todos vocês. Com certeza, e é maravilhoso receber uma profissional. A gente recebeu uma profissional aqui no programa porque a gente mostra a credibilidade da Rádio Nova Belém, uma profissional como a Tainá, que vem participar com a gente para a gente conversar sobre esses assuntos que são tão delicados, não é verdade? E a gente começa o programa de hoje falando e te perguntando, doutora Tainá, por que nós precisamos de um mês dedicado à saúde mental das mães? Assim, Patrícia, para a gente começar, a gente vai mostrar um videozinho também, para vocês terem um pouquinho mais de informação sobre o assunto, né? E nada melhor do que esse mês de maio, o mês das mães, para a gente estar falando mais sobre isso, né? É um assunto tão importante, a saúde mental materna. Então, a gente vai passar um videozinho para vocês darem uma olhada de um pouco hoje como é o perfil dessa mãe, né? Diferente das mães de antigamente, diferente de como foi a minha mãe, de como foi a minha avó. Então, o perfil hoje das mães está muito diferente. Então, apesar da cobrança da sociedade ainda estar muito grande, da cobrança da família, da cobrança dos pais, que a mãe tem que ter aquele perfil de Mulher Maravilha, né? Então, hoje a gente abriu esse mês de maio uma campanha mundial, amanhã até o Dia Mundial dessa conscientização da saúde mental materna, mas para a gente estar esclarecendo um pouquinho do porquê, de que forma a gente pode contribuir, de que a gente pode ajudar essas mães nesse momento que é um momento tão delicado. São tantas mudanças, não só físicas, psicológicas, questões hormonais, enfim. Então é uma série de mudanças que veio esse mês desde o ano passado para a gente justamente estar reforçando de que forma a gente pode estar dando esse apoio para essas mães. Então, a gente consegue mostrar o vídeo? Consegue sim, vamos lá, acompanhe esse vídeo que a doutora Tainá trouxe para embasar um pouco mais o que a gente está falando sobre essa questão o aumento dos casos de depressão, ansiedade, suicídio entre as mães. Acompanhe. Meritíssima, esse caso é bem óbvio. E a primeira prova data do início da maternidade. Essa mulher, pasmem, não conseguiu amamentar a própria filha e já partiu para mamadeira, com um bebê de meses, Meritíssima. Depois disso, foi ladeira abaixo. Não criou uma rotina com a criança. Liberou chupeta, doces, telas. Uma mulher que sai cedo para trabalhar e volta tarde, que já chegou a se questionar se foi uma boa ideia ter sido mãe. Uma mãe assim merece todo o amor e carinho? Claro que sim. Maternidade não é julgamento, é amor. O Boticário. Onde tem amor, tem beleza.
Você acompanhou a campanha da O Boticário deste ano para as mães, alusiva ao mês das mães. Próximo domingo, dia 8, é o Dia das Mães, e a gente está recebendo aqui a doutora Tainá, que vai falar um pouco mais sobre isso com a gente. Falar sobre essa questão. Você começou o programa, a sua participação hoje aqui, falando sobre a gente achar que mãe tem que ser Mulher Maravilha. Que a mulher tem que ser Mulher Maravilha. Ela é a dona do lar, ela é a rainha do lar, ela cuida do filho, do marido, da casa, ela trabalha. E ainda tem gente, doutora Tainá, que diz que a mulher que fica em casa não faz nada. Sim. E assim, vale ressaltar que se a gente parar para analisar, a Mulher Maravilha não era mãe, né? No filme tu vê a Mulher Maravilha, ela não é mãe, né? Então isso é muito interessante, porque ela põe a imagem da mãe como Mulher Maravilha e diz, nossa, ela não tem um filho, ela não... Mas enfim, é bom reforçar que esse mês veio justamente por causa desse aumento de casos de depressão, esse aumento de casos que a própria mãe, ela já tem essa carga de que ela acha que ela está incapaz, de que ela acha, porque é uma cobrança muito grande em cima daquela mulher, né? Então, como a Patrícia falou, ela tem que dar conta da casa, muitas das vezes tem mais de um filho, ela tem que dar conta de marido. Então, a gente fez esse mês foi criado, na verdade, justamente para desmitificar isso, de que a mulher ela não precisa dar conta de tudo. É normal se a mulher estiver cansada, é normal se a mulher não der conta. O vídeo do Boticário, ele fala muito isso, de tipo, ela não vai ser menos mãe porque ela deu uma mamadeira pro filho e ela não amamentou. Tem que acabar com essa mistificação de que a mãe precisa amamentar para ser uma excelente mãe, a mãe precisa estar 24 horas com o filho dando... Hoje o nosso perfil é muito diferente. A mãe trabalha o dia inteiro, o filho tem que ficar com uma avó, o filho tem que ficar com uma pessoa para ajudar, porque a rotina é outra. Hoje é o pai e a mãe que estão batalhando para dar o melhor para os filhos. Então, esse mês veio justamente, a gente precisa dar apoio para essa mãe. Essa mãe não vai ser menos mãe porque ela não está dando conta, porque ela está cansada, porque ela vai precisar de ajuda de alguém para fazer algo. Porque a gente não pode também descartar que quando chega o final do dia, essa mãe está esgotada. Né? Ela só quer deitar e dormir, ela não aguenta mais muita coisa. É tanta demanda que a mulher não aguenta. Com certeza. Em que momento a mulher é mulher? Porque ela é mãe 24 horas. Exatamente. Em que momento ela vai se cuidar? Ela vai ser mulher, ela vai ter um tempo para ela. Então a demanda é tamanha na maternidade que essa mulher não tem tempo para ela não tem tempo de ser uma mulher. Né? E isso leva as mulheres a ficarem extremamente estressadas, deprimidas. Com certeza. E com a pandemia esses casos vieram para aumentar mais ainda. Né? Porque ainda tem aquele discurso, olha esse pai, ele está ajudando. Não, esse pai não está ajudando não, ele está fazendo o papel dele. A mãe fazer a obrigação. Essa mãe é guerreira. Guerreira por quê? Se ela não é que ela seja guerreira, essa mãe está exausta também, mas ela não tem às vezes o direito de dizer que ela está cansada, porque ela tem que dar conta de tudo. E o marido que não ajuda, doutora Tainá? A família às vezes que não ajuda, o marido que não dá esse apoio. Então, esse mês veio justamente para isso, para as pessoas tomarem uma conscientização que essa mãe precisa sim, que a saúde mental dela, ela não vai deixar de ser menos mãe se ela tirar um dia, 2 horinhas, se ela for no shopping dar uma volta, se ela sair, se ela fizer qualquer coisa do tipo, né? Então, às vezes a própria cobrança dessa mãe para si mesmo também, devido todo esse histórico que a gente tem, que a mãe tem que dar conta de tudo, que a mãe não pode trabalhar, que a mãe não pode tudo, ela acaba se frustrando e por isso os índices de depressão vão aumentando, os índices até de suicídio. Aumenta a culpa. A gente tem casos de a cada 100 mil bebês nascidos vivos, um índice de 3,7 mulheres acabam tirando a sua vida. Então, esse mês está vindo justamente para, olha, a gente está aqui do teu lado, você vai ter apoio e você não precisa dar conta de tudo. Você quer cuidar de tudo, mas você não vai ser menos mãe se você não der de mamar pro seu filho, se você tirar um tempinho do seu dia para cuidar de você não vai ser menos mãe por isso. Doutora Tainá, você tocou num assunto que é muito delicado, que é o suicídio entre essas mulheres. Ano passado, a polícia russa acredita que uma mãe pulou do 19º andar de um prédio, abraçada com os filhos pequenos. Isso aconteceu em Moscou. Ela estava sofrendo de depressão pós-parto. Olga Zarkova, 34 anos, já tinha 2 filhos e um terceiro filho de apenas
1 mês. Ela sofrendo tanta pressão para cuidar dos 3 filhos. Essa foi a conclusão da polícia. Ela saltou do 19º andar. E vale ressaltar que muitas das vezes a pessoa nem percebe que ela está entrando num quadro de depressão pós-parto, porque a pessoa ela não tem essa consciência. Né? Às vezes você vê que aquela mãezinha está mais amuada, ela está mais quietinha ali, e você não tem essa dimensão de que, poxa, aquela mãe está precisando de ajuda, porque ela não se vê nessa situação. Né? Por isso que é muito importante essa rede de apoio que a gente chama da família, do esposo, do pai da criança, de quem for que estiver por perto, porque essa mãe ela não tem essa noção. Então, num caso extremo desse, que ela pegou os filhos e tirou a sua vida, né? Então foi porque ela não estava mais aguentando aquilo, e possivelmente ela não tinha apoio de ninguém. Então é muito importante esse apoio e essa percepção de que, não, essa mãe, ela precisa de ajuda, a gente precisa dar um suporte para ela e ela não vai ser pior ou melhor porque ela fica o dia inteiro com o filho. Né? A gente precisa ter, eu reforço muito essa questão de que ela não vai ser menos mãe ou mais mãe porque em um determinado momento ela deixou o filho com alguém, ela deixou de fazer algo para alguém. Essa mãe precisa ter esse olhar para ela precisa se enxergar enquanto pessoa. Enquanto ela não estiver bem com ela mesma, a saúde mental dela não estiver no nível satisfatório, ela não vai conseguir dar conta de nada. E vai ser um efeito dominó, porque aí tudo vai começar ela ter mais dificuldade ainda. Então, o primeiro passo, ela precisa estar bem com ela mesma. Ela precisa estar em equilíbrio para depois ela conseguir realmente dar conta de tudo. E essa exigência da maternidade, essa exigência da casa, da família, dos cuidados com o lar. Quem não lembra, não sei se a doutora Tainá lembra, de quando o ator e apresentador Rodrigo Hilbert, que é esposo da Fernanda Lima, começou a aparecer na televisão, mostrando que ele ajuda a cuidar dos filhos, eles têm 3 filhos, que ele cozinha, ele limpa a casa, ele faz o tricô e coloca uma manta na poltrona. O homem foi considerado o melhor marido do mundo e todo mundo achando aquilo super estranho porque ele ajuda a tomar... E a própria Fernanda, ela... confirmou que ele cuida dos filhos, que ele cuida da casa, ele que cozinha. E todo mundo achando aquilo assim, uma coisa do outro mundo. Por que tem essa cultura, doutora Tainá, de que os cuidados da casa e com as crianças é obrigação da mulher? Exatamente. Por que quando um marido lava uma louça, leva a criança na escola, cuida das crianças, as pessoas acham isso que é o melhor homem do mundo? É obrigação também. Ele está ajudando, né? Não é ajuda. Não é ajuda. Ele está exercendo o papel dele. O problema é que de muitos anos atrás vem essa cultura de essa cultura, doutora Tainá, de que a responsabilidade é só da mulher. Né? Isso já vem de muitos anos. Você pode ver suas gerações, sua mãe, sua avó, isso sempre existiu. E de uns tempos pra cá que a gente vem querendo quebrar essa barreira. Quando a mulher entra no mercado de trabalho, quando tem a necessidade... Olha, eu tenho uma bebê de 2 meses em casa. Eu, em várias situações, já me peguei assim, achando que, olha, não sou uma excelente mãe porque eu tô tendo que sair pra trabalhar, porque eu tenho que ir pro meu consultório, porque eu tenho que dar conta dos pacientes também que eu atendo. Né? E não, eu não sou menos mãe por causa disso. Só que a gente tem a nossa vida que a gente também tem que dar conta das nossas demandas do dia a dia, que não é como antigamente, que eu poderia ficar o dia todo em casa cuidando dos meus filhos e a minha vida era essa. Hoje a nossa vida está muito diferente. Hoje a gente precisa, a mulher conseguiu conquistar esse espaço no mercado de trabalho e ela também precisa mostrar a importância profissional dela para ela mesma. É uma satisfação muito grande para mim, enquanto profissional, ter meu trabalho, ter meu consultório, atender meus pacientes. Isso é muito bom para mim. Eu me sinto muito realizada. Mesmo tendo que deixar em alguns momentos a minha filha em casa de 2 meses. Mas eu tenho certeza que deve ter gente de mais idade, de uma outra geração, que deve achar um absurdo. Mas não é hoje, a nossa sociedade é outra, nossa rotina é outra. A gente tem essa necessidade. E, infelizmente, queria eu ficar o dia todo com a minha filha em casa, mas não, infelizmente hoje não é assim. E não é por isso que eu sou menos mãe. Né? Então... a vida imita a arte ou a arte imita a vida?
A doutora Tainá falando aqui, eu lembrei agora de uma série que já está passando reprise, já encerrou essa série, se chama Teoria do Big Bang, passa num canal fechado, e uma das personagens, ela tem um neném, ela é uma grande farmacêutica, é uma pessoa que tem o seu trabalho, trabalha numa indústria de medicamentos, e ela diz, como é que eu vou deixar minha carreira, minha vida, eu tô com um bebê em casa, e ela fica naquela briga com ela não sabe, como você falou, eu sou menos mãe porque eu deixei a minha bebê em casa e vim trabalhar, e ela fica se perguntando, e essa temática dessa série fala sobre isso, sobre a mulher que fica preocupada e o marido na série diz o seguinte, mas vá trabalhar, não tem problema, eu cuido. Aí depois ela diz, não, mas aí eu vou me sentir pior, porque eu vou trabalhar e você vai ficar cuidando da criança, a obrigação é minha, eu sou mãe. Então, até na série tem uma certa pressão para que quem tem que sair para trabalhar é o homem e a mulher tem que ficar em casa cuidando da criança. Né, cuidando do filho, do bebê, da casa. Não que o filho seja um problema, não é isso que a gente está querendo colocar aqui. A doutora Tainá acabou de explicar, muito pelo contrário. É mostrar que a obrigação não, essa atividade do lar, ela tem que ser exercida tanto pelo homem quanto pela mulher. As tarefas de casa, elas têm que ser divididas, né, como a gente tem aqui. Por exemplo, as principais queixas, dificuldade em dividir as tarefas em casa, falta de apoio. Né? Tem, no Brasil, por exemplo, taxas que variam em até 30% de depressão no período pós-parto. Então, é um período que a mulher fica realmente mais sensível, doutora Tainá? São muitas mudanças, né? Como a gente já falou um pouquinho. Então, tem essa questão hormonal que muda muito com a cabeça da pessoa, que muda muito com a cabeça da mulher. E a gente não pode esquecer de que o que está contribuindo mais para esse aumento de caso, porque assim, o mês veio justamente para estar falando sobre o assunto, para estar dando importância nesse assunto, porque ele vem crescendo muito. Né, os índices de depressão vêm crescendo, de suicídio vem crescendo, até de próprios outros transtornos, eles vêm aumentando muito, porque uma série, primeiro são os 9 meses de mudanças hormonais em que a mulher está gerando esse filho, e tanto que o período, esse mês veio para falar tanto do período pré-natal, né, durante a gravidez, como pós-operatório, porque antes se falava muito só em depressão pós-parto. Mas hoje, quando a pessoa já tem uma predisposição, pode desenvolver próprio transtorno bipolar, pode desenvolver vários outros transtornos, se ela já tiver a predisposição, quando ela está nesse período, porque ela se cobra muito, a mulher, devido a esse lugar que acabaram colocando ela, então ela acaba se cobrando muito. Quando ela não consegue dar conta, ela se frustra. Quando ela se frustra, aí começa a ficar mais deprimida, os níveis de ansiedade são altíssimos, e a gente não pode esquecer que a pandemia também veio para dificultar um pouquinho mais esse processo. Né? Aumentou mais de 30% as grávidas, as pessoas que tiveram bebê durante esse período da pandemia, os níveis de depressão, por exemplo. Né? Então, a gente não pode, é um mês que a gente vai estar sempre falando sobre a saúde mental materna, sobre de que forma a gente pode estar ajudando. Essa mãe, ela tem muitas tarefas, ela às vezes tem outros filhos, e muitas das vezes as mães desejaram tanto aquela criança e não entendem o porquê de estarem passando por aquilo nesse determinado momento. Por que eu estou assim se eu queria tanto esse filho? Não é porque você está assim. É porque é uma carga muito grande, é muita coisa que fica de responsabilidade daquela mãe. E por essa imagem que todo mundo idealiza, que a maternidade é maravilhosa, que você só vai ter momentos bons, quando ela se depara em alguma situação que não é tão positiva para ela, que ela não consegue dar conta, às vezes passa a madrugada acordada e não consegue dormir, aí no outro dia já tem as outras demandas do outro dia, ela se frustra. Com a frustração, aumenta os índices de depressão, aumenta os índices de ansiedade, outros transtornos também. Então é muito importante essa rede de apoio, é muito importante esse apoio da família. Às vezes, não tem família, mas tem um amigo bem próximo, porque essa mãe precisa desse apoio. A gente precisa ter esse olhar de cuidar de quem cuida de tudo. Né? Na verdade, aquela mãe, ela cuida de tudo, mas ninguém cuida daquela mãe. Então, esse mês veio justamente para a gente estar cuidando daquela mãe, para a gente estar conscientizando que vocês precisam dar um apoio para essa mãe durante esse período. Você falou uma frase, doutora Tainá, que me chamou a atenção e me lembrou da atriz Samara Filippo.
Quem lembra da época da Malhação, lembra dela. Hoje ela já está com 41 anos, é mãe de 2 meninas. E ela diz, ela foi muito criticada, inclusive, quando as pessoas fazem da maternidade, acham que a maternidade é perfeito, é tudo lindo, é aquela coisa, idealizam uma coisa que não é, a realidade é outra. Tem mulheres que sofrem muito durante a maternidade, mas tem mulheres que também passam pela maternidade super tranquilo, varia de mulher para mulher, de corpo para corpo, na verdade. E a atriz Samara Filippo, ela disse que ela detesta a função de ser mãe. Ela ama as filhas dela, mas ela detesta essa questão de que a obrigação é da mulher, que tem que ser mãe 24 horas, que tem que amamentar, que tem que fazer tudo. Então ela disse, por que eu tenho que ser mãe 24 horas e o meu marido, o meu companheiro, ele é pai alguns minutinhos, depois ele vai dormir, ele vai jogar futebol, ele segue com a vida dele, ele continua trabalhando e eu tenho que ficar sendo mãe 24 horas. Ela foi extremamente criticada por isso. É muito difícil você ver uma mulher dando a cara a tapa, né, e criticando essa questão, mostrando a realidade que não são só flores. Sim. E quando o pai faz, é um super pai. É o super pai, como ainda foi o caso do Rodrigo Hilbert. Exatamente. Era o homão do não sei o quê, era o super pai, aquele marido que toda mulher queria. E pronto, toda mulher brasileira queria um Rodrigo Hilbert em casa. Olhava para o lado e dizia assim, eu tenho um Heleno Matos aqui, que não lava uma louça. Mas a gente acaba idealizando essa coisa. E outra... As tarefas da casa é obrigação de todo mundo, não é ajuda, não é favor, é obrigação de todo mundo, com né, doutora? Certeza. E às vezes até aquele caso que você tem uma pessoa que lhe ajuda durante o dia, mas vai ter a noite que você vai precisar de um apoio, sim. Você precisa, não é você, não, olha, eu tenho uma pessoa, uma babá, alguém que me ajuda o dia inteiro em casa, mas vai dar 6 horas da tarde, ela vai embora. E aí, porque você teve ajuda o dia inteiro, você à noite não pode, precisa mais de ajuda? O pai não pode fazer. Mas eu pago a pessoa que te ajuda. Ela está fazendo por mim. Não, gente. A gente precisa ter essa conscientização. Precisa quebrar essa corrente, né, doutora? Com certeza, de que o pai está exercendo o papel de pai. O pai não está fazendo algo a mais. A mãe, quando faz algo a mais, ela é guerreira. Essa mãe é guerreira, olha aí. Olha, ela faz tudo, ela está dando conta de tudo. Quando na maioria das vezes ela não está dando conta de tudo. Você tá vendo ela naquele momento, você acha que ela tá dando conta de tudo e ela tá passando para você que tá dando conta de tudo. Mas quando você se aproxima e você estende a mão, você dá aquele apoio, você percebe que aquela mãe não tá dando conta de tudo. E ela não é menos mãe por isso. Deixa eu ver aqui as mensagens dos nossos ouvintes. Sobe lá, Helena, ali. Pera lá. Edicéia, Eliane, parabéns pelo quadro novo. Marlene Garcês, bom dia. Carolina Franco, parabéns pelo quadro, essencial para todos, obrigada. Eliane Ferreira, estou amando esse quadro. Sani Gomes, isso mesmo, a cobrança muitas das vezes é demais. E muitas das vezes essas cobranças vêm de fora, de pessoas que nunca te perguntaram se precisa de algum tipo de ajuda. Eu mesmo já vivi pera lá, deixa eu ver se eu entendo. Eu mesma já vivi e ela não é mãe. Não para em ela já ouviu. Ela não é mãe, ela não para em casa. E veio de uma pessoa que depende do marido, não faz nada na vida. Eu vivo mesmo na rua, trabalhando, faculdade, pensando no melhor para os meus filhos. Eu sou mãe solteira, mãe de 3 rapazes lindos e tudo que eu faço é para eles e por eles. Então, a Sani está mostrando aqui que ainda tem o preconceito das outras pessoas. Com certeza. E assim, como ela, até te parabenizar, Sani, que eu sei que não é fácil, deve ser uma rotina bem... Eu com 2 eu já vejo que não é fácil, imagina com 3. Mas que ela tem que dar conta de tudo e muitas das vezes não tem esse apoio de alguém, né?
Então, ainda recebe críticas. Então, na maioria das vezes, né, são as críticas. Eu costumo dizer assim, calça meu sapato para você ver como é antes de você falar alguma coisa, né? Como ela disse, ninguém ofereceu uma ajuda e ela ainda é criticada porque ela está fazendo isso. Onde os filhos dela, quem está motivando ela a correr atrás do que é melhor para eles, do que é melhor para elas, do que botar eles num bom colégio, dar um futuro melhor para eles, né? Então, os filhos é quem está motivando ela, e muitas das mães é isso que acontece, né? Essa motivação vem dos filhos, de eu quero dar o melhor para os meus filhos e por isso eu vou correr atrás por mim, por eles, mesmo que em determinado momento tem muitas vezes, eu costumo comparar que às vezes é melhor você ter o menor tempo com o seu filho, mas com qualidade, do que você passar o dia inteiro com o seu filho, mas você ficar no celular, você não deu uma atenção, você está vendo televisão. Então, às vezes, o tempo, a duração do tempo não significa muita coisa, mas sim a qualidade do tempo que você está com seu filho, da qualidade do tempo que você oferece, você está conversando, você está dando atenção exclusivamente para ele, mesmo que seja num curto período de tempo. Porque a gente que passa o dia todo fora de casa, chega à noite, a criança janta, já vai dormir. Então, é importante muito isso, que não é o tempo que você fica com o seu filho, mas a qualidade desse tempo, né, que a gente passa com as crianças. Maravilha. Olha, Rosana Cantuária, parabéns pelo tema abordado. Obrigada, Rosana. A doutora Tainá vai estar todas as quartas-feiras aqui no Manhã News, estreando hoje com esse tema maravilhoso. A Eliane Ferreira diz o seguinte: a mãe, antes de tudo, é mulher. A discriminação com a mulher é muito antiga. Vivemos numa sociedade machista, infelizmente. A mulher por si só já é julgada por querer seu espaço na sociedade. E se quando é mãe, isso para a sociedade pesa mais. Nós mulheres temos que lutar em dobro. A gente só recebe críticas de pessoas que não conhecem as nossas lutas. Só sabe quem passa. É como a doutora Tainá. Eu gostei dessa história. Calça meu sapato para tu saber qual é a minha dificuldade, né? O que eu passo. A gente de fora é muito fácil julgar que aquela pessoa não fez isso, deixou de fazer aquilo, mas vamos ver o todo, vamos ver como é a rotina daquela pessoa. E principalmente das mães solteiras, né? As mães solo, como disse aqui a Sani Gomes falou lá em cima. Ela é mãe solteira, criou 3 meninos, 3 rapazes. E imagina a luta que deve ser, o preconceito de ser mãe solteira, de ter uma família que ela é mãe solo, ela que é responsável pela casa, responsável pelas crianças. Tem que dar conta de tudo. Essa realmente tem que ser Mulher Maravilha. Tem que ter superpoderes. Mas a gente tem que acabar com essa história. Eu vejo muitas mães, muitas mulheres que têm que sair de casa para trabalhar. E como você falou, às vezes tem que deixar mesmo, tem que deixar com a babá, o marido. Na maioria das vezes não tem condições de cuidar da criança. Eu já vi um caso, doutora Tainá, de uma mãe que saiu uma vez, há anos, desde que ela foi mãe, a criança com 3 anos de idade, ela disse, poxa, hoje eu vou dar uma volta, vou sair com as minhas amigas. Mas é impressionante como a culpa dessa mulher de estar fazendo isso, gente. Ela dizia assim, ai meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que vão cuidar do meu filho? Será que o meu filho não vai deixar de me amar? Eu disse, pelo amor de Deus, vai te divertir. Você precisa uma desse vez. momento. Aí deixou a criança com o pai, quando voltou, a criança caiu e machucou a boca. Bateu a boca no sofá e machucou a boca. Nada sério. Mas aí, quando ela voltou, pronto. Essa mulher estava se sentindo um lixo. A pior mãe do mundo. A pior mãe do mundo. Porque eu saí, porque eu fui passear com as minhas amigas. Porque se eu não tivesse ido. Gente, que vida é essa que essas mães vivem hoje? A Dilma Viana diz o seguinte: estou gostando muito do quadro. E mesmo que o marido ajude, tem uma hora que as mulheres, quando chegam do trabalho, têm que estar com os filhos. Onde viemos cansadas e não devemos decepcionar aquele filho que busca o amor de mãe. Que às vezes o pai não dá. Nós somos realmente guerreiras. Voltando a falar desse caso, aí a criança se machucou e o pai disse assim, ah, mas tu não estavas aqui? Tu que sabes o que ele gosta de fazer. Gente, pelo amor de Deus, meninos, homens, rapazes, pais, maridos, por favor. Você não sabe o que o seu filho quer, o que o seu filho precisa, como é que é a logística da casa com a criança. Porque ainda tem isso, às vezes a imagem do pai está em casa.
Ele fisicamente ele tá lá, mas ele eu não não está. nada. Exatamente. Ele não está. Então, por isso que às vezes... tanto que eu faço uma comparação que é muito simples. Mas eu digo assim, é interessante porque se o filho adoece, quem não trabalha é a mãe. O pai continua trabalhando do mesmo jeito. E se tem uma determinada situação que não, olha, eu tenho uma reunião importante, eu não posso deixar de ir. A mãe só falta surtar porque o filho está doente e ela tem que dar conta e o pai está trabalhando como se nada tivesse acontecendo. Doutora Tainá, já ouviu alguma vez no consultório alguma paciente dizer assim, que o marido disse, cuida do teu filho? Muitas vezes. É mais comum até do que a gente imagina. Meu Deus, cuida do teu filho. Tu não queria? Essa frase também a gente ouve muito, de Sério? tipo, tu não queria, então agora resolve. Então, só que não é por aí. Deus. Né? Então, cada vez mais a gente tem que reforçar o apoio que essa mãe precisa. E principalmente as mães, as mulheres entendam que esse, por exemplo, um acompanhamento com um psicólogo, né, eu já ouvi de gente dizendo assim, eu não vou no psicólogo porque eu não sou doida. As pessoas acham que procurar um psicólogo é porque tá maluco, tá desequilibrado. Tem vergonha, às vezes, de dizer que vai, que tá procurando. Muita resistência das mulheres. Com certeza. Não só das mulheres, como da população em geral. Né? Eu, além de psicóloga, sou neuropsicóloga e a minha especialização é infantil. Então, eu atendo muita mãe assim que tem vergonha de dizer que o filho está fazendo um atendimento. Né? Então, estamos em pleno 2022 e a gente ainda se depara com muita situação de que eu não tô doida para ir no psicólogo, eu não tô doida para ir no psiquiatra e muita gente não dá importância para a saúde mental. Eu não tô sentindo dor, eu não vou. Não é a dor física. Às vezes a dor psicológica dói muito mais do que uma dor física, né? Então, a gente vai estar aqui toda semana para estar cada vez trazendo um tema mais atual sobre a saúde mental, para vocês terem mais acesso à informação. Não é vergonha você procurar um psicólogo, não é vergonha você olhar para si. Você precisa cuidar da sua saúde mental, você precisa ter essa conscientização. Maravilha, então a doutora Tainá já deu o recado, toda quarta-feira ela vai estar aqui, a gente vai conversar sobre diversos temas. Esse momento de pandemia, né, doutora Tainá, fez com que as pessoas ficassem um pouco... outro dia eu estava assistindo uma palestra e o palestrante disse assim, hoje nós estamos meio bagunçados da cabeça, né? Tem muita gente com tantos traumas da pandemia, tem muitas crianças que ficaram traumatizadas, a gente pode falar sobre esse assunto, muitas crianças que ficaram traumatizadas, muitas crianças que ficaram órfãos na pandemia. Então, a gente percebe que é o momento de se falar mesmo de saúde mental. É por isso que a Rádio Nova Belém, a direção da Rádio Nova Belém, criou esse quadro, nós criamos esse quadro para ajudar pessoas. Você que nos acompanha todos os dias pelo Face, Twitter, Instagram, no nosso canal do YouTube, se inscreva no canal, participe, mande a sua pergunta, converse com a doutora Tainá. A gente vai disponibilizar, sugerir pautas, sugerir também temas, se você quiser ouvir, por exemplo, outros temas que a gente ainda não abordou, a gente durante o mês nós vamos abordar vários temas, então vem pra cá, participa com a gente. A doutora Tainá veio com todo o carinho para engrandecer esse programa, trazendo o conhecimento dela para dividir com a gente. A Eliane Ferreira diz, psicólogo afeta o corpo geral, a pessoa fica doente, o psicológico. Por isso que é muito importante cuidar da saúde mental. É importante, eu acho que se a saúde mental não está em dia, não está legal, nada funciona, né, doutora Tainá? Com certeza, com certeza. Eu costumo dizer que é algo que desequilibra todo o resto, né? Porque quando você não está bem consigo mesmo, você não consegue estar bem em outros aspectos, né? Então, é muito importante, eu até me recordei agora, que antigamente era um serviço muito caro também, né? Procurar um psicólogo era muito caro, mas hoje a gente tem tantas oportunidades de clínicas, de escolas, de clínicas populares que prestam esse atendimento com qualidade, porque também é importante você procurar um profissional que tenha uma qualidade, que tenha um bom perfil profissional. Então, eu posso até divulgar na minha página, depois a Rádio compartilha, todos esses locais que fazem atendimento também psicológico com um valor mais acessível, os profissionais que a gente indica também para fazer esses atendimentos, porque hoje a gente tem muito acesso a isso.
Antigamente não tinha tanto, mas hoje a gente já tem um acesso muito grande a profissionais que fazem um bom serviço em clínicas especializadas, né? Então, é bom a gente divulgar isso também para vocês, para estar colaborando, não só trazendo informação, mas como também está trazendo de que forma quem se identificar que realmente esteja precisando de um atendimento, alguma coisa, até onde recorrer. E esse é um fator super importante que você citou, Tainá, que é a questão do acesso ao psicólogo. Realmente, há muito tempo a gente percebe que o atendimento com um psicólogo, uma consulta, não estava para qualquer pessoa, né? A gente já é caro, muitas pessoas reclamam, não tenho como pagar, às vezes o plano de saúde não cobre. O plano de saúde não cobria, hoje já cobra, já tem uma lista de psicólogos que já atendem pelo plano. Então isso tudo, muitas das vezes a pessoa não tem nem informação sobre isso, né? E tem um problema e não consegue compreender. Às vezes é um problema, uma tristeza profunda, né? Você chega no consultório e você se abre com o psicólogo, conversa, né, com o profissional, e a gente percebe que essa tristeza, diante de tantos problemas, a pandemia, a guerra, tanta fome, miséria, desemprego, muitas pessoas, não sei se você acompanhou que no ano passado, uma senhora estava na Ponte do Outeiro, foi antes da interdição da Ponte do Outeiro, ela estava ameaçando pular, e uma viatura da Polícia Militar foi passando naquele momento lá, conversou com ela e tudo mais, e conseguiu convencê-la de não cometer essa loucura. E depois, conversando com essa senhora, ela falou que ela estava desempregada, ela estava muito triste, desesperada com a situação atual financeira, e que ela não aguentava mais a pressão. Não sabe mais o que fazer. Não sabia mais o que fazer. Então, às vezes, a pessoa pensa que o suicídio é a solução, vai resolver o problema. E aí a gente percebe que nesse momento, e não só quando você está com um problema, é bom conversar com o psicólogo. Você viu que a gente conversou aqui com a doutora Tainá, começamos a bater papo, já tem 45 minutos que a gente está conversando aqui. E parece que foi rápido. Tem 5 minutos. Então, toda quarta-feira a gente vai trazer temas importantíssimos para a gente discutir aqui no Manhã News. Você é nosso convidado. As meninas que participaram, muito obrigada. A Isabel Rocha. A Isabel é lá de Portugal, doutora Tainá. Olha, legal. Ela nos acompanha todos os dias. E se quiser mandar perguntas para a doutora Tainá, sugerir temas, fiquem à vontade. Tem o nosso WhatsApp também. Se você quiser mandar uma mensagem de áudio ou de vídeo para aparecer aqui na tela bonitona aqui na tela da Rádio Nova Belém, você vai aparecer 98815-5866. As redes sociais da doutora Tainá estão disponíveis para a gente seguir. Quem quiser tirar alguma dúvida, mandar alguma pergunta, nosso Instagram é @psi_tainaveiga, né? PSI Tainaveiga, você pode adicionar lá, a gente bate um papo legal. Fiquem à vontade para também sugerir nossos próximos bate-papo. Costumo dizer que é um bate-papo, né? Que fica uma coisa mais leve, mais do descontraída, bate-papo. Aliás, a conversa com o psicólogo, uma consulta com o psicólogo é um grande bate-papo, né, doutora Tainá? Com certeza. É um momento que a gente tem para se abrir, para ficar tranquilo, sem amarras. E aquele momento que você é você mesmo, né? Que você vai ser alguém que vai te ouvir, não vai te julgar. E sem se preocupar. Não vai sair falando para ninguém, né? Porque tem nosso sigilo profissional também. Então, apesar de ser alguém desconhecido para você inicialmente, mas é uma pessoa que vai te ouvir, que vai te orientar e não vai te julgar, não vai compartilhar suas dores. Porque muitas das vezes, voltando para o nosso mês de maio, essa mãe tem até vergonha de dizer essa dor dela, né? Eu tenho vergonha de dizer que eu não gosto de amamentar meu filho. Eu tenho vergonha porque vão me julgar. Então vai ser um profissional que vai estar te ouvindo, vai estar te acolhendo e vai estar te ajudando no que você precisar. Que maravilha, maravilha. Eu fiquei encantada com esse tema de hoje, doutora Tainá. E eu acho que a gente ainda tem muita coisa para falar sobre ele. Tem mais um tempinho? Tem mais 10 minutinhos pra gente? Acho que sim. Qual é o nosso deadline? 11h30. 11h30. Então, gente, ainda temos mais aqui 14 minutinhos com a doutora Tainá para a gente continuar falando sobre o tema do mês de maio e do primeiro programa, a estreia hoje maravilhosa aqui no Manhã News. A gente continua falando sobre essa campanha de sensibilização para essa causa mental materna e que afeta muitas mulheres. Então a gente tem que
respeitar, compreender. E como é que está essa questão dessa campanha, doutora Tainá, no Brasil e junto às secretarias de saúde? Tem alguma movimentação, por exemplo, a nível municipal, na SESMA, do Estado, a SESPA? Tem alguma ação das secretarias de saúde para que a gente dê mais ênfase, mais foco para a saúde materna? As ações alusivas ao mês, elas estão bem virtuais, né? Vai ter uma série de ciclos de palestras que vão estar acontecendo durante todo o mês, onde cada semana vão ter profissionais falando sobre temas diversos, mas com ênfase na saúde mental materna, né? Então, a gente pode até compartilhar o link para vocês participarem, para vocês, são profissionais muito bons que vão estar também fazendo, parceiros muito éticos, então que o mês todo vai estar falando sobre esse tema, o mês todo vão ter essas palestras, vai ter uma caminhada também, vai ser bem legal. Já tem a data da caminhada para a gente divulgar? Não, aqui? Ainda estavam resolvendo, mas definindo a gente horário, data. assim que tiver fechando. Então assim que tivermos esses horários, datas oficiais, a gente vai divulgar aqui no programa para a gente continuar falando sobre esse tema importantíssimo, alusivo à saúde mental das mamães, das mulheres que estão, as puérperas. São muitas mulheres que estão nesse período do pós-parto, elas sentem muita pressão, a cobrança é enorme, e não só no puerpério. Durante toda a maternidade, pode ser uma mamãe de 20 anos de primeira viagem, pode ser também, olha, a Dilmar Viana já quer participar da caminhada. A gente vai já procurar a agenda direitinho, Dilmar, para passar para vocês, tá? Então, como eu estava falando, pode ser uma mamãe de primeira viagem, uma mamãe nova, mas pode ser uma mamãe com os filhos criados que também ainda sente essa pressão. Sim. Não é verdade? Tem muitas... Existe algum número, algum índice, doutora Tainá, de mães que já estão com os filhos criados, mas que mesmo assim ainda sofrem pressão pela relação com esses filhos? Sim, existe sim, né? E esse número vem crescendo cada vez mais, mesmo de mães que já estão no segundo filho, mães no terceiro filho, porque assim, a demanda ainda vai aumentando mais, né? Você tem um filho e às vezes você idealizou tanto que aquele filho fosse da forma que você imaginou que seria o filho ideal, vamos dizer assim, e quando você se depara em situações que aquele filho não traz a expectativa que você deseja, você fica numa situação, mais ainda você se frustra, com isso você pode desenvolver índices de depressão, de ansiedade. Então, ainda tem todo esse contexto de você idealizar que seu filho seja de uma forma que, infelizmente, mamães, sinto dizer para vocês, mas nunca nossos filhos vão ser como a gente idealiza. Eu digo que eles podem ser melhores, eles podem ser piores, mas a gente nunca vai... Aquele filho nunca vai ser do jeito que você sonhou. Porque o perfil dele é outro, a personalidade dele é outra. E isso não é ruim, gente. Mas às vezes é porque é uma carga muito grande que a gente põe naquela criança. Né? A mãe se culpa porque ele não é do jeito que eu queria que ele fosse. Não, ele nunca vai ser do jeito que você quer. Ele vai ser do jeito que ele é. Ele vai ser do jeito que ele tem que ser. Mas não, as mães idealizam tanto aquele filho ideal. Gente, aquele filho ideal não existe. Sinto dizer para vocês, como eu estou dizendo, ele pode ser até melhor, mas a gente tem que tirar a carga daquele filho, que ele vai ser a solução dos teus problemas, que ele vai ser tudo que você mais quer na vida, quando não é. E também tem a questão de que não existe a mãe perfeita também. Tem muita gente que diz a famosa frase, mãe é mãe. Mas mãe é mãe do jeito dela. Exatamente. A mãe vai ser mãe. Tem um ditado que diz que mãe é para 10 filhos, uma mãe é para 10 filhos, mas 10 filhos não são para uma mãe. Exatamente. Mas não existe a mãe perfeita. Tem muita gente que reclama da mãe, queria uma mãe assim, uma mãe assado. Sempre o gramado do vizinho é melhor, sempre a mãe do coleguinha é melhor, porque mais a mãe legal. deixa, porque não sei o quê. É o famoso, tu não é todo mundo. Mas Exatamente. A mãe do meu amiguinho deixou e todo mundo vai. Tu não é todo mundo. É isso mesmo. Então, e ela não é menos mãe por isso. E o filho não é menos filho também por isso, né? É verdade. Essa relação de mãe e filha sempre... Existe alguma diferença, doutora Tainá, da mãe com a filha e a mãe com o filho? Mãe com menino e mãe com menina? Muitas das vezes existe, porque tem aquela... Alguma queixa da mãe mais com as meninas. Isso, ou mais com os meninos? Porque muitas das vezes aquela mãe sonha em ter a sua menina, aquela mãe sonha em ter o seu menino, né? Então, volto a dizer essa questão da idealização que você tem do seu filho, né?
Então, acaba acontecendo muito isso dela idealizar que ele seja de uma forma, e quando vem as situações que ele não é da forma que ela espera que seja, ela se frustra porque ele não é como você esperava. Mas ele nunca vai ser, gente. Então, vamos logo começar a se conscientizar, porque cada criança é um ser único, cada pessoa tem uma personalidade diferente, e quando o bebê nasce, ele já nasce com esse perfil, ele já nasce, apesar da gente estar ensinando valores, da gente estar criando aquele filho da forma que a gente acha que ele tem que ser, ele tem a personalidade dele, ele tem o perfil dele, e que ele sempre vai ser da forma com que ele é, e não como a gente gostaria que ele fosse, né? Olha, doutora, eu estou recebendo uma mensagem aqui. Doutora, tenho 2 filhos. Um de 15 e um de 3. Nossa, que diferença de um para o outro, hein? Estou reaprendendo a ser mãe, aprendendo a cuidar da criança e de mim também. É o que nós falamos, né? Exatamente. Como uma mulher pode ser mãe e mulher ao mesmo tempo? Ela não deve separar, né, doutora? Com certeza. E tem muito aquele ditado também, você não pode deixar de passar muito, porque eles crescerem juntos. Falam muito isso, né? As crianças vão crescer junto, é mais fácil. Nossa, não é mais fácil não, é um caos, eu digo assim. Eu vejo o relato de experiência, assim, com 2 crianças muito pequeninas, é difícil. Relato de pessoas com um espaço grande, um de 15 e um de 3, também é difícil. Porque assim, gente, como também vai ter gente que vai passar por isso tranquilamente, né? Então, cada caso é um caso, cada mãe é uma mãe, cada filho é um filho. Então, a gente precisa ter esse olhar de acolher, de apoiar essa mãe, que é isso que ela precisa nesse momento. Independente se são 1, são 2, são 5 filhos, essa mãe precisa de apoio, ela precisa ser acolhida, a família precisa estar junto, estar dando essa rede de apoio, os amigos, ou seja, quem for que esteja perto dessa mãe, essa mãe precisa olhar para si. Porque é como a gente diz, a gente precisa cuidar de quem cuida de todo mundo. A mãe acaba cuidando de todo mundo, né? Então a gente precisa cuidar dela, porque ela acaba se deixando em segundo plano e vai cuidar de tudo. Cuida da casa, cuida do marido, cuida de tudo, né? E ela vai ficando em segundo plano. Então a gente tem que reforçar. E antes da gente finalizar isso, que você não vai deixar de ser menos mãe se você olhar para si, se você cuidar de si, se você tirar um diazinho por semana para fazer aquilo que você gosta, para comer aquilo que você gosta. Eu gosto de tomar minha cerveja com as minhas amigas uma vez por semana. Você não vai ser menos mãe por isso. O pai vai ajudar? Não, o pai está fazendo o papel dele de pai, o filho não é só seu. Então a gente vai agora, semanalmente, a gente vai estar reforçando não só esse tema, como vários outros, que se deixasse, acho que a Patrícia ficava falando o dia inteiro aqui sobre isso. Olha, essa mensagem que eu falei para você agora foi da Juliana, que ela disse que está reaprendendo a ser mãe, mas sendo mãe e mulher também. Eu estou recebendo outra mensagem aqui, que essa é da Liane. Penso que tem mais um fator que não foi abordado, que mais de 80% das mulheres ficam grávidas sem realmente quererem a maternidade, e sim por uma consequência de não se prevenir. Como é que fica essa história, doutora Ainda Tainá? tem esse índice também. É a Liane Lima. Liane, é importante até te tocar nesse assunto, se a gente tivesse mais tempo a gente ia chegar lá também, mas porque o que ocorre, né? Muitas das mães não desejam essa gravidez e acabam acontecendo por algum fator ou outro, né, que a gente não vai entrar nesse mérito, mas aí ela acaba transferindo para essa criança que essa criança não foi desejada, né? Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado também com a depressão pós-parto, porque ela acaba ocasionando um pouco disso. Ela vai descontar na criança aquele não desejo daquela criança, né? A frustração que ela teve, às vezes brigou com o pai da criança, se separou e quer descontar na criança para afetar o pai de alguma forma, e quando essa criança não tem culpa de nada, né? Então é um tema muito importante. Eu acho que a gente podia pensar em falar um pouquinho disso em um outro momento também, porque é um tema que ocorre bastante. A maternidade, não desejada, que a gente não planejada. Né? Porque, como eu digo, quando você planeja, quando você deseja, já é difícil. Imagina quando essa mãe não deseja, essa mãe não quer, e ela se depara naquela situação e ela tem aquele filho, né? Então, acontece muito, doutora, de mães procurarem acompanhamento psicológico porque não estão conseguindo se adaptar a essa nova rotina. Muitas das vezes elas não procuram, né? Porque assim, eu sou psicóloga também do Hospital Beneficente Portuguesa.
Então lá, a maternidade de lá é muita mãezinha que a gente atende. E lá, eu já me deparei uma vez numa situação em que a mãe chegou comigo e ela falou assim: olha, doutora, eu não queria, eu não quero e eu vou deixar essa criança aqui porque eu não quero. Então, tipo, veja aí quem quer ficar, quem quer adotar, pode ficar, que eu não quero, eu não vou. E assim, aí a gente tem que fazer todo um trabalho de conscientização, e até hoje eu não sei se quando ela saiu de lá com o filho, se ela deu o filho ou se ela não deu, porque ela não seguiu o tratamento. Então a gente dá os encaminhamentos, a gente faz tudo que a gente pode, mas a gente não consegue estar 24 horas do dia com aquela mãe, né? Então ela chegou com o serviço de psicologia, ela chegou com o serviço social e disse: olha, eu não quero, eu não desejo, o pai dele foi embora, eu não quero. E aí? Como é que fica a mãe nessa situação, né? Então a gente fez todo um acolhimento, todo um trabalho. Não queria dar de amamentar para a criança porque ela não queria, dizia que ela não tinha amor pela criança. Então foi todo um trabalho que a gente fez de acolher, de explicar para ela um pouquinho da importância desse momento da mãe com o bebê, desse vínculo que é construído. Então, e para aí depois ela conseguiu, a gente levou, ela foi para casa dela com o filho e aparentemente ficou tudo bem, né? Hoje até... Principalmente se forem jovens, adolescentes. Sim, com certeza, né? Que acontece muito. Teve uma vez que foi uma mãezinha lá de 12 anos que foi ter bebê. Eu dizia que era uma criança cuidando de outra criança, de outra, né? Criança. Imagina aí... a cabeça dessa menina para cuidar de um bebê, ela sendo uma criança. Exatamente. Né? Mas aí a família estava dando um apoio, então acabou sendo... Mas é um tema bem complicado pra gente estar... É verdade, olha, ela continua falando aqui algumas informações, eu não sei se é para passar. Tive 3 filhos, um com 19, um com 20 e um com 21. Foi muito difícil, mesmo casada e o pai assumindo a responsabilidade financeira. Ou seja, mesmo com a responsabilidade financeira, tudo em dia, mesmo assim as mulheres ainda foi importante ela ter falado sobre isso, porque às vezes o pai acha que a responsabilidade é só financeira. Como tem coisas que não é o dinheiro. Às vezes a mãe quer tomar um banho demorado e ela não tem quem segure o filho. Né? Ah, mas eu tô pagando. Não, a minha responsabilidade está lá. Todo mês eu pago o plano de saúde, eu pago o colégio. Não, gente, não é isso que a gente precisa. A gente precisa do apoio para esta mãe. A gente precisa acolher aquela mãe que muitas das vezes ela quer tão pouco, gente. Ela só quer tomar um banho, né? Ela quer, às vezes, comer a comida que ela gosta quieta, sem ter um filho no colo, sem ter alguém chamando por ela. E, às vezes, ela não tem esse tempo. E como eu digo, ela não vai ser menos mãe por isso, se ela tirar um tempinho para cuidar dela. Muito pelo contrário, ela bem com ela vai estar bem com todo mundo, vai estar bem com os filhos, vai estar bem em todos os sentidos. É verdade, são 11 horas e 29 minutos, então a gente fechando a nossa entrevista de hoje, já tô triste, já quero a doutora Tainá todo dia aqui com a gente. Mas vai ser só às quartas, tá, gente? E a gente tem que, como está aqui na nossa pauta, e a doutora deixou bem claro, tem que quebrar este paradigma que mãe é Mulher Maravilha. Mulher não tem que ser boa em tudo, ela não tem que ser especialista em tudo. Tem mãe que é a mãe, ela é a médica, ela é a psicóloga da criança, ela é a professora que ajuda a fazer o exercício de casa. A mãe é tudo. Gente, pelo amor de Deus, vamos cuidar da nossa cabecinha, e a doutora Tainá está aqui para isso. Doutora Tainá, muito obrigada. Obrigada pela participação aqui no programa de hoje. A gente agradece imensamente em nome das nossas ouvintes. Ainda tem mensagem aqui, mas eu não vou poder ler. Tem mensagem no WhatsApp. Gente, muito obrigada pelas mensagens todas. Só que o tempo está estourado. A doutora Tainá, olha, ela é mãe. Ela é mãe. Tem que pegar no colégio. Ela ainda tem que atender os pacientes. Só a última mensagem aqui de uma Viana, tem que aumentar mais o tempo. Isso aí é com a direção, predileto. Alô, Pio Neto, estão te chamando aqui. A doutora Tainá não vem mais. Gente, não assustem ela, por favor. Vejo aquelas mães que têm filhos especiais. As mães largam seu trabalho porque o pai também não pode cuidar junto, né? Muitas vezes os pais abandonam por essa situação. Olha esse tema, doutora Tainá. Já ia dizer, esse é um tema que eu gosto muito de falar, que faz um pouco da minha especialização. E eu fiz um trabalho de alguns anos na Pai de Belém. Então, esse tema de crianças especiais é um tema que com certeza a gente vai estar por aqui falando futuramente. Vai ser muito importante a participação de todo mundo. Eu vi, só para a gente embasar isso aqui, eu estive, doutora Márcia, outro dia, numa clínica de reabilitação. E chegou uma mãezinha com uma criança que devia ter aproximadamente ali uns 5 anos de idade, 6 mais ou menos. Ele tinha dificuldade de locomoção.
uma mobilidade reduzida, e ela vinha com a mochila aqui do lado, o andador do outro, a cadeirinha de roda da criança, e era todo... Gente, eu fiquei me perguntando, cadê o pai dessa criança que não está? E ela desceu do Uber, aí primeiro desce com a criança, põe na cadeira de roda, depois pega a mochila, pega a bolsa dela, pega... O segurança da clínica veio ajudar. Eu não pude ajudar porque eu já estava saindo, já tinha um compromisso, mas eu fico pensando, cadê o pai dessa criança? Aí eu olhei rapidamente, doutora Tainá, na recepção da clínica de reabilitação, não tinha um pai com a criança para fazer a fisioterapia. Todos que estavam lá estavam com as suas mamães. Por que será? Lá na PAI, às vezes quando a gente chamava o pai, assim, não, olha, a gente vai fazer um trabalho só com os pais. Nossa, era uma dificuldade muito grande. Não aparecia um. Não aparecia, quando aparecia era um ou outro. E sempre correndo. E sempre rápido. Então, é um tema muito importante, a gente vai estar falando sobre isso também. Não vou ficar só puxando a sardinha para a mãe, não. A gente vai estar falando também sobre Vamos a puxar a orelha dos pais, porque a gente também não pode, tem que reforçar que também todo caso tem sua exceção, não são todos os pais que são assim, a gente tem casos de pais também que ajudam, pais que estão com as crianças na reabilitação, por exemplo. Então, a gente vai estar falando aqui um pouquinho de tudo isso, mas também a gente vai estar também falando quando o pai está exercendo seu papel, a gente não vai também estar só massacrando esses papais também, não. É verdade. Gilmar, obrigada pelo tema. Obrigada, a gente vai abordar esse tema assim, com certeza, e eu quero entender, junto com a doutora Tainá, eu quero que ela elucide pra gente por que essas mamães são geralmente as principais responsáveis por essas crianças. Cadê os pais dessas crianças? São 11 horas e 33 minutos. Muito obrigada, doutora Tainá. Obrigada. Programa maravilhoso. Todo mundo aqui, ó. O programa foi excelente. A Carolina Franco, parabéns. O Jonathan Fernandes, bom dia a todos. A Sânia, adorei. Tenho que sair da live. Correria de mãe, buscar meus bebês na escola. Beijo, Patrícia e Tainá. Pronto, gente. Esse é o resultado do nosso trabalho. Obrigada, doutora. Correndo agora para buscar a criançada na escola. E para a semana a gente está aqui de novo. Na próxima semana ela volta, a partir das 10 horas. Entre 10 e 10 e meia, a doutora Tainá volta para a gente continuar esse bate-papo muito legal. Na semana que vem tem mais. 11 horas e 34 minutos. A gente continua por aqui até meio-dia. A doutora Tainá tem que ir, mas a gente continua, tá, gente? Eu vou chamar o intervalo comercial, vou me despedir da doutora Tainá. E a gente vai pedir, Heleno, um bloco musical. A gente tem um bloco musical aí pra chamar... Te vira nos 30. Comercial e bloco musical. E eu continuo com vocês até meio-dia. Eu volto já. Toda quarta-feira, no Manhã News, tem o quadro Saúde Mental Importa, com Tainá Veiga, no Manhã News. Programa Manhã News volta já.